A Bíblia é constituída por 66 livros, dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Dentre eles tem o livro do Pentateuco, ou seja, Torá, as leis de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 livros que formam a lei de Torá, ou que formam a lei de Moisés. Agora vem os posteriores, próximos que virão, falam dos livros históricos, que são ele: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Estes são os livros históricos que contam as histórias dos profetas, de como tudo aconteceu. Agora vem os livros poéticos da sabedoria, que são ele: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Agora vem os livros dos profetas, dividido entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores não quer dizer que teve maior eminência, lógico que não, porque certamente os livros dele realmente são maiores, são mais longos, mais extensos, tem muito mais capítulos, que são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros dos profetas maiores. Agora vem os outros livros dos profetas menores, que são 12. Não quer dizer que possuir menor eminência, não, mas realmente porque os livros dos profetas menores, alguns deles têm um capítulo, 2, 3 e assim sucessivamente. São eles os livros dos profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são os livros que formam o Velho Testamento ou Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Agora vem o Novo Testamento, onde fala de uma nova aliança, que são os livros Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os livros que contam a história de Jesus, do seu nascimento, os seus milagres, a sua morte, a ressurreição. Agora vem o livro histórico, o livro do Pentecoste, que é Atos dos Apóstolos, onde conta a história das igrejas primitivas, a história da igreja, de como tudo começou. E agora vem as cartas paulinas, ou as epístolas paulinas. São as cartas que Paulo escreveu, tanto às igrejas como particularmente a pessoas. São elas Romano, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as cartas paulinas, ou as epístolas, como melhor quiser entender. E agora vem as cartas pastorais ou as cartas gerais, que são elas Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Essas são as cartas pastorais ou cartas gerais, sendo que dentro dele o livro de Hebreus não possui o seu autor, não diz quem o escreveu. Muito diz que é Paulo, mas pelo que fala o seu escritor de Hebreus, ele fala que foi um apóstolo, ou melhor, foi um discípulo dos apóstolos, que aprendeu com os apóstolos. Já Paulo diz que recebeu diretamente do Senhor. Então, é uma tese que não dá para a gente discutir, porque não está na Bíblia. E por último vem o livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. O livro em que o nosso irmão de Jesus, João, o amado de Jesus e aprazível a Jesus, escreveu. Então, medite nessas poucas palavras que eu lhe disse e veja como está a sua vida diante do Senhor. Primeiramente, para entendermos a Bíblia, é preciso saber o que ela quer dizer. Não vamos pegar uma arma sem saber manuseá-la. Então, aprenda a Bíblia e só então você vai aprender a palavra do Senhor. Amém?